galera! E aí, como vocês estão? Hoje eu vim aqui para contar uma história de um santo muito top. Tá bom, eu sei que todos os santos são tops. Então eu vim aqui para falar de um deles, de São João da Cruz. São João da Cruz, ele nasceu em 1542, na Espanha. Ele já veio de uma família muito sofrida. O pai dele era um homem muito rico, ele tinha muitos bens. E o pai dele se apaixonou por uma mulher pobre e se casou com ela. Só que a família dele não gostou, não achou nada legal e deserdou o pai de João. Então ele teve que trabalhar muito para sustentar toda a família. Trabalhou muito, muito, muito e muito. Trabalhou tanto que veio a falecer, deixando sua esposa e mais 3 filhos, Francisco, Luís e João. A mãe, sem saber o que fazer, ela foi junto à família, recorrer à família do marido, né, já que os filhos eram herdeiros. Mas de nada adiantou, gente. A família não a acolheu e com isso eles passaram muita fome. Tanto que o irmão do meio, o Luís, ele veio a falecer. E já um pouquinho maiores, passando um pouquinho os anos, São João, ele foi colocado numa escola para aprender alguma profissão. Tentou várias profissões, tentou várias coisas, mas de nada deu certo. Uma coisa que ele gostou muito e que ele se deu muito bem foi ser sacristão na igreja. Que coisa, não? E ali começou a sua vocação sacerdotal. Ele ingressou no Carmelo com 21 anos. E aí ele estudou muito, se empenhou bastante e se tornou padre em 1567. Porém, lá dentro do Carmelo, vamos se dizer que eles não viviam muito bem assim, né? Eles eram muito mundanos. E São João da Cruz não gostava disso, porque São João da Cruz sempre gostou muito de penitências, de jejuns, de viver a radicalidade do evangelho como ela deve ser vivida. Então ele ficou muito decepcionado com o Carmelo. E aí resolveu ser cartucho. Falou, não, eu vou pro cartucho, gente. Porque lá no cartucho a regra é melhor, lá a regra eles vivem de verdade, então eu vou pra lá. Só que no meio do caminho, o que aconteceu? Quem ele conheceu? Santa Teresa d'Ávila. Vai se ligando. Santa Teresa d'Ávila olhou para São João da Cruz, aquele jovem sacerdote, e viu nele uma alma tão verdadeira, um amor de Deus tão grande, que falou: é ele, Deus, é ele que vai me ajudar. Aí, então, ela fez o convite para ele auxiliá-la, para ele ajudá-la na reforma do Carmelo. Ele, de prontidão, aceitou, ficou muito feliz e foi. Ela já tinha iniciado a reforma na ala feminina e ele ia começar com a ala feminina, com a ala masculina, gente. Só que aí deu ruim, porque os irmãos calçados não gostaram da ideia, não gostaram dessa reforma e eles fizeram então uma coisa muito normal que se deve se fazer, só que não. Eles colocaram São João da Cruz num cárcere e lá ele ficou preso por 9 meses. E, gente, era um cárcere horrível. Lá era um cubículo, era um negócio minúsculo, onde ele mal conseguia ficar deitado. Ele só vivia a pão e água. Durante esses 9 meses ele foi a pão e água. E ele só tinha uma fresta, gente, no teto, assim, uma frestinha, que era o contato que ele tinha com o lado externo, que era onde vinha um pouquinho de raio de sol e ar. Ali era a única coisa. E durante esses 9 meses, por 3 vezes na semana, ele era flagelado pelos irmãos calçados. Olha o quanto ele sofreu, gente. Mas esse sofrimento não foi em vão. Dentro desses 9 meses, São João da Cruz, ele fez os seus mais lindos poemas. E eu vou te explicar por quê. São João da Cruz, desde sempre, ele pediu para Deus que Deus nunca o privasse de nenhum sofrimento. Muito pelo contrário, que ele fosse menosprezado, que ele fosse
machucado, que ele fosse considerado um nada. Para Deus, ele era tudo. Então era isso que ele pediu durante toda a sua vida. E Deus ouviu sua oração. Deus ouviu seu pedido. E durante toda a sua vida, São João da Cruz sofreu. E dentro desses 9 meses foi quando ele mais amou a Deus. Não que algum dia ele tenha amado menos, mas mesmo nas dificuldades ele mais amou a Deus. Ele mais glorificou a Deus. E ali ele escreveu seus mais belos poemas. Hoje ele é patrono dos poetas espanhóis e ele é um dos maiores escritores da língua espanhola. Gente, olha que coisa mais bela. No sofrimento sair canções de amor, de poemas de amor a Deus. Então, voltando, né, à história. Próximo da Assunção de Nossa Senhora, em agosto, ele teve uma visualização da mãezinha e ele teve uma inspiração de fugir do cárcere. E com a ajuda de um carcereiro, ele conseguiu fugir e escapou para o Carmelo, onde Santa Teresa era superiora. E Santa Teresa teve muito medo pela vida de São João da Cruz, porque ele estava pele e osso, ele estava muito debilitado, ele já era magrinho por natureza, justamente pelo jejum e pela penitência que ele sempre fez. Mas durante esses 9 meses, como ele sofreu muito e mal conseguia comer, ele estava ainda pior, gente. Santa Teresa ficou com muito medo de perder São João da Cruz. Mas isso não aconteceu. Ele foi cuidado lá no Carmelo e de lá ele se tornou superior de muitas outras casas. E ele era um superior muito rígido, mas era um superior rígido com amor, com doçura. Ele queria ensinar para aqueles irmãos a verdadeira radicalidade do evangelho, por isso tanto a sua rigidez. Mas em nada ele deixou de colocar amor, muito pelo contrário. Tudo que ele fazia pelos irmãos, tudo que ele ensinava era com amor, era nítido ver isso nele. E aí os tempos foi passando, Santa Teresa veio a falecer e aí ele sofreu muitas dificuldades para conduzir a reforma do Carmelo. Porque ele era muito menosprezado, era considerado um nada, ele era ridicularizado. Não que isso era ruim para ele, justamente porque ele gostava disso. Ele pedia para Deus isso, né? Quanto mais ele era menosprezado, mais para Deus ele ofertava. E aí sua saúde foi ficando muito frágil, muito debilitada, e ele já não tinha mais condições de ser superior de uma casa. Então ele pediu para ir para uma casa afastada para viver o resto dos seus dias. Só que não era uma casa qualquer. São João da Cruz escolheu uma casa onde o superior era o maior adversário dele. Por quê? Justamente por lá, para ele viver o resto da sua vida sendo menosprezado, para a honra e glória de Deus. E lá ele viveu, durante todo este tempo, sendo menosprezado, sofrendo, e veio a falecer com 49 anos, no dia 14 de dezembro, em 1591, onde é a data dele, dia 14 de dezembro. Sua doutrina, ela era de que sem Deus nós não somos nada. Deus é tudo em nós. Ele sustenta tudo. Até o menor átomo que existe, ele está sustentando. Se em algum momento ele tirar a sua mão, nós caímos no vazio. Nós caímos no nada. E é isso que São João pregava e ensinava. E é o que ele ensina hoje para nós. Dar tudo pelo tudo. E fazer tudo com amor. E que nós possamos ter essa certeza de que Deus é tudo em nossa vida. E que sem Ele nós não somos absolutamente nada. E que nós possamos em tudo gastar a nossa vida para Deus. Assim foi São João, onde ele se tornou doutor da igreja pelo Papa Pio X. Ele foi beatificado antes, né, de ser doutor da igreja. Ele foi beatificado dia 25 de janeiro de 1675.
E quais são as suas maiores obras? Que são os escritos, né? Junto, que tem os seus poemas também. É A Noite Escura da Alma, A Subida ao Monte Carmelo, Cântico Espiritual e Chama de Amor Viva. São os 4 livros. Gente, é um resumo muito, muito, muito breve da vida de um santo que nos ensina tanto até hoje e que nós temos a graça de ter a sua intercessão no céu. Que Deus nos dê essa graça, assim como São João da Cruz, de suportar as nossas dores, de suportar as nossas dificuldades e em tudo dar graças a Deus e amar, amar, amar e amar, amar e dar tudo pelo tudo, assim como São João da Cruz fez. Que nós possamos superar as nossas tribulações aqui na terra, sofrer com amor, com alegria, porque é assim que São João vivia. Ele sofria e ele amava, e ele se alegrava por sofrer, porque era por Cristo. E que nós possamos sempre pedir a intercessão de São João da Cruz para nos ajudar a caminhar nessa via de santidade, porque com certeza tudo que nós vivemos aqui na terra, todos os sofrimentos que nós temos e que ainda teremos, não se compara à glória que nós teremos no céu, de poder contemplar a face de Deus e ver que nós vencemos, que nós superamos e que nós vivemos segundo o coração de Deus nesta terra. É isso, galera. Tamo junto. Deus abençoe. E São João da Cruz, rogai por nós. Fiquem com Deus.